Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia no capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 do livro de Daniel. Fiquem marcados aí em Daniel 7, eu vou ler para vocês um pequeno texto que vocês já conhecem, mas só para a gente abrir o entendimento um pouco melhor dessa profecia. No capítulo 2 de Daniel, no versículo 28, diz assim: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no fim dos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas. Então, Nabucodonosor teve um sonho, como todos vocês já sabem. Nesse sonho, ele viu uma estátua grande, e essa estátua, resumia o que seria da história do mundo. O que vai acontecer no mundo, por exemplo, daqui para frente. É muito fácil você pegar hoje e apresentar alguma coisa bíblica para as pessoas. Mas as profecias, Daniel deixa claro: há um Deus no céu que revela os mistérios, os segredos. Não tem como entender a profecia, não tem a menor possibilidade de entender a profecia se não for pelo Espírito de Deus. Inclusive, algum tempo atrás, um homem escreveu um livro, se chama O Código da Vinci, ou O Código da Bíblia. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler. E foi um auê muito grande no meio evangélico, porque o Código da Bíblia, jogava-se algumas numerações num mega computador, e o computador fazia alguns cálculos e apresentava algumas profecias bíblicas com base em números. Foi um auê muito grande na época e tal, e as pessoas me perguntavam: olha, Rogério, que interessante, falou isso, falou aquilo. Falei, o dia que uma máquina puder interpretar a Bíblia, daí nós estamos todos mortos. Porque aí quem tiver acesso a um bom computador e quem não tiver, os pobres, os mais fracos. A Bíblia se revela pelo Espírito de Deus. Não adianta, não é cálculo, não é nada disso. É claro que a Bíblia tem cálculos, mas os cálculos mesmo, eles são mostrados pelo Espírito de Deus também, como entendê-los, Então, capítulo 7 de Daniel, se a gente puder começar com o Butina, tá? Pode ser, Butina? Daniel 7, versículo 1. A gente vai ler todo ele, tá? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões à sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Eduardo, versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos. 7. 7, 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Versículo 3, Célia. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ok, isso. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Ok, 5. 5 aqui. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. 6, o Mateus? Não? Cida, 6. Depois disso, eu continuei olhando,
Eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Débora, 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Fernanda, 8. Enquanto eu olhava os chifres com atenção, surgiu entre eles outro chifre, um pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. E vi que nesse chifre havia olhos que pareciam olhos humanos, e uma boca que falava de modo arrogante. Ok, até aqui, depois a gente avança. Bom, veja, se você observar, ele teve um sonho, correto? O primeiro sonho Deus deu para Nabucodonosor, que era o rei. O rei vai dormir e o rei agora tem um sonho. Ele sonha com uma estátua e nessa estátua, quem lembra o que é que Deus estava mostrando através da estátua? O que Deus estava mostrando através da estátua? Como fala, os reinados, não é? Os reinados. Os reinos que dominariam o mundo até a volta de Cristo. Ou seja, todos os reinos que nós teríamos dominando o mundo até o fim do mundo, né? Vamos recapitular de forma rápida, né? A estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, abdômen de bronze, certo? Essa parte de baixo aqui, do que era? Quem lembra? Ferro, as 2 pernas de ferro e os pés, ferro e barro. Ele estava olhando essa estátua, o que aconteceu? Ele estava olhando para a estátua, né? Ouro, prata, bronze, ferro e barro, certo? E aí apareceu um novo elemento, lembre-se, todos minerais, correto? Todos minerais. E apresenta um outro mineral agora. Aparece um outro. O que era? O que apareceu? Quem lembra? Uma rocha. Essa rocha vem, ele está lá olhando. Agora veio uma rocha e bateu aonde? No pé. Nos pés. Quando bateu nos pés, esmiuçou toda. Acabou com a estátua inteira. E aquela rocha virou o quê? Um grande monte. Certo? Muito bem. O que significava isso? O que significava? Então esse foi o sonho. O que significava? Significava que haveria um primeiro reino, que seria comparado ao reino de ouro. Depois daquele reino viria um segundo reino, que era o reino de prata. Terceiro reino, que seria um reino de bronze, ou metal, dizem algumas versões. Um quarto reino, que seria o reino do ferro. E um quinto reino, que seria um reino de quê? Ferro e barro. E o que diz ali? Nos dias destes reis, que reis? Os reis de ferro e barro, Deus levantaria um reino que jamais seria destruído. Ou seja, lembre-se onde a rocha bateu. Nos pés. Ferro e barro, né? Então, pés misturado de ferro com barro. E ele diz, nos dias destes reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Mas é interessante considerar o seguinte. Os pés tinham 10 dedos. Certo? Isso mostrava o quê? Assim como Roma, que era um dos reinos ali, assim como Roma seria dividido em 10 partes, os 10 dedos assim representariam também um reino que viria depois, certo? Um reino que viria depois. Esse reino que viria depois seria composto por 2 reis, ferro e barro, ou 2 reinos unidos. E quando esses 2 reinos unidos estivessem já com os 10 chifres, ou 10 poderes, ou os 10 dedos, certo? Cristo viria. Então deveria estar formado o quê? Né? Para que Cristo viesse. O rei simbolizado pelo ferro, o rei simbolizado pelo barro, certo? E os 10 dedos, certo? Bom, a estátua mostrava que o primeiro reino era quem? Qual era o primeiro reino? O reino de ouro. Nabucodonosor, né? Então ele diz, tu és a cabeça de
ouro. Então, primeiro reino, Nabucodonosor ou Babilônia. Segundo reino, depois de ti virá outro reino. Qual era o reino? Quem foi que derrotou Babilônia? Derrotou Beltesazar? A Medo-Pérsia, ok? Com Artaxerxes. Muito bem. Então a Medo-Pérsia passa a ser, lembre-se, Medo-Pérsia, eram os medos e os persas, tá bem? Eram duas nações unidas que formaram a nação da Medo-Pérsia, porque eram medos e persas unidos. Depois, quem é que derrotaria os medos ou a Medo-Pérsia? Alexandre o Grande. Na Batalha de Arbela, ele vence, né, o reino e estabelece o reino da Grécia. Depois, qual seria o outro reino? Na época de Cristo ele estava reinando. Roma. O quarto reino era Roma, simbolizado por que metal? Ferro. Ótimo, né? Ouro, Babilônia. Prata, Medo-Pérsia. Bronze ou metal, Grécia. Ferro, Roma. Aí, depois de Roma, viria um quinto reino que seria a mistura de ferro e barro. Nós só vamos encontrar a revelação disso lá no Apocalipse 13, né? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Só que, curiosamente, lá no Apocalipse não fala em metal. Veja que não fala em metal. Vamos ler para deixar isso um pouco mais claro para a gente? Apocalipse 13. Tá? Apocalipse 13. Tá? Veja que Apocalipse 13 tem. No versículo 1 vocês vão ler a besta que sobe da onde? Do mar. E no versículo 11, a besta que sobe da terra. Então veja, 13:1. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E o 11, versículo 11, vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão, tá? Então, agora preste atenção no versículo 2 do capítulo 13. Quem é que quer ler? 13:2 de Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Vejam aqui. Embora em Daniel 2 ele tenha representado as nações como minerais, né? Aqui em Apocalipse 13 ele usa o quê? Animais, bestas. Por que será? Por que ele não usou metais aqui, se aqui está revelando a profecia? Por que vocês acreditam que ele usou animais aqui? Porque tinha sido destruído a estátua lá. Mas a estátua iria até o fim? Ela só iria ser destruída quando? Quando os 2 reinos, que estão em Apocalipse 13, que ainda não estão completamente formados, estivessem no poder. E embora hoje nós já tenhamos a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra unidos, ainda não temos 10 dedos, certo? Nós só temos o G7 hoje, né? Por isso falta mais 3 se unir, certo? Que é o que está acontecendo agora, né? Agora, por que então que ele dá em forma de bestas? Porque ele quer que você vá para um livro específico de Daniel. Qual seria? Vamos ler o versículo 2 de novo. Vamos ler? 13:2, de novo, para ficar bem claro. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Vamos lá. Semelhante a quem? O leopardo. Quem mais? E os seus pés como os de um urso. Urso. Que mais? E sua boca como de leão. Leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Dragão. E o seu trono. E grande poderio. Então vejam, nós vamos encontrar aqui 4 o quê? Animais. Correto? Muito bem. 4 animais. Se nós encontramos esses 4 animais que estão aqui representados, né? Nós vimos, por exemplo, que lá em Daniel 2 apareceram quantos reinos? Quem lembra? Preste atenção, vamos lá, vamos raciocinar, vamos queimar um pouquinho de fósforo aqui. Vamos lá, Babilônia,
Grécia Medo-Pérsia, Grécia e Roma. e que mais? E daí, os 4. Será? Vamos voltar para Daniel 2. Vamos lá, é assim que a gente aprende. Vamos lá. Vamos lá. Tá ótimo, é assim que a gente aprende. É queimando fósforo. Vamos, Daniel 2. Vamos lá. Olhem só. Eu vou ler de forma rápida, tá? Versículo 36, 2:36. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, é o número 1 ou não é? É. Cabeça de ouro. Que reino é esse? Babilônia. Babilônia. Muito bem. 39. Depois de ti se levantará. É o segundo. Sim ou não? Sim. Sim. Que reino é? Medo-Pérsia. É o segundo. 39. Continuem. E E depois outro reino. terceiro reino. Que reino? Cobra. Metal. Muito bem. Ou cobre, algumas versões. Que reino? Grécia. Grécia. Então, peraí. Quantos até agora? Com 3. 3. Muito bem. Vamos seguir. Versículo 40. O quarto reino será forte como ferro. Ok. Quarto reino. Que reino é esse? É Roma? Roma. Fechou? Sim. São 4? 4. Não, não são. Vamos ler. Não? Não. 41 agora. Veja bem, o 40. O que diz o 40? O quarto reino será forte. Agora leiam o 41 com atenção. Quanto ao que viste dos pés dos arteiros, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse o reino dividido. Peraí, o que é então? Um reino dividido. Esse que reino que é? É. Quinto. Esse é um quinto reino. Tem 5, não tem 4. Tá bem, não? Vejam bem. Vejam bem. O quarto reino será forte como ferro. Será forte como? Ferro. Então o quarto reino é o ferro. Mas o 41, quanto ao que viste dos pés, em parte de barro e em parte de ferro, é outro reino ou não é? Sim. O quarto reino é só de quê? Ferro. Mas o quinto é ferro e barro. Porém será um reino o quê? Dividido. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então quantos reinos são? 5. Ótimo. Voltem para Apocalipse agora. Tem que queimar fósforo, mas a gente aprende daí, né? Vamos lá. Me ajudem. De novo. Versículo 2. Vamos ler junto. A besta que viera semelhante ao... Leopardo. Que reino é esse? É Babilônia. Não. Leopardo. Vamos só ler então. Depois nós vamos abrir. Vejam bem. A besta que viera semelhante ao... Leopardo. 1. Que mais? Pés de urso. Urso. Número 2. Boca como de leão. Boca como de? Leão. 3. Dragão. Número? 4. Cadê o quinto? É o que vai vir. Mas onde é que ele está? Ele tem que estar no Apocalipse. Onde ele está? Está no 17? Não. Está aqui. Está no 13? Está no 13. Onde está? Vejam, lembrem-se. Quanto ao que viste, ferro e barro, isso será um reino dividido. Qual é esse reino? 13:1. Leiam. 13:1. Eu pus no subir do mar e vi subir do mar uma besta. Uma o quê? Uma besta. Uma besta. Peraí, tem uma besta aqui ou não tem? É o que eu ia falar. Besta do Elquim. Ok. Mas qual é esse quinto então? Qual é o quinto reino em Apocalipse 13? Roma. Não. Qual é esse reino? É o reino, número 1. É o reino representado pela besta que sobe do mar. E mais a besta que sobe da terra. Ótimo, agora sim. Então é um reino dividido, que está lá em Daniel 2, certo? Porém, ele não foi dito aqui se ele é dragão ou o que ele é. Por quê? Porque esse reino, que é reino dividido, ele nasce da própria Roma. Tá bem? Por isso ele continua sendo de ferro, porém com barro agora. Tá bem? Ok? Então agora sim, veja. Por que ele representou como bestas, não como minérios? Vamos para Daniel 7 que lemos e agora vai ficar claro. Certo? 7:1, agora eu leio. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões à sua cabeça. O que ele fez?
Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Deus te deu um sonho. O que é para você fazer? Ligeiro. Para quê? Para não esquecer os detalhes. Lembra que você me falou? Eu falei, eu preciso dos detalhes. Os detalhes são muito importantes. Uma cor é importante. Se Deus te dá um sonho, Ele não erra em nada. Você sonhou, acordou, escreva. Escreva. Para quê? Para que você tenha todos os elementos. Né? A gente vai aprendendo. Por quê? Aí amanhã o irmão chega assim e diz assim, Rogério, olha, eu sonhei com uma árvore, sabe, essa árvore caiu, tá, e que mais? Então tem detalhes. Caiu para o lado direito, caiu para o lado esquerdo. Árvore em profecia é o quê? Pessoas. Caiu para o lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado do desfavor de Deus. O lado direito é o lado do favor. Então tudo tem que anotar. Né? Por quê? Cada detalhe do que Deus te mostra. Se é uma árvore, a árvore representa homem, e ela cai. Cai significa morte. Certo? Ou queda espiritual. Se ela cai, normalmente é morte. E essa árvore, essa pessoa que morre, se morre para o lado esquerdo, morreu sobre o desfavor de Deus. Pelo lado direito, morreu sobre o favor de Deus. Então, todos os detalhes são importantes. Assim como você vê que o próprio Nabucodonosor é representado como uma grande árvore também. Foi decepada em algum momento, lá no capítulo 4, né? Bom, Daniel 7, então, voltando, tá? 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite. Um grande período de trevas. Não se enganem. O planeta Terra vai entrar daqui a pouco num período violento de trevas. Já aconteceu no passado. Se vocês estudarem a história real, verdadeira, vocês vão ver que do ano 538 ao ano 1798, que foi o período em que o papado dominou a Terra, é chamado e conhecido pelo período das trevas. Não se aprendeu nada. Imagina, o princípio da sabedoria é o quê? Quem sabe? O princípio da sabedoria, diz a Bíblia, é o temor de Deus. Então as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham a sabedoria, porque não tinham o temor de Deus. O temor de Deus vem pelo conhecimento, não é medo. Eles tinham um medo de Deus, porque Deus era um tirano para eles. Não só conheciam o Deus que infelizmente o papado ensinava, que era o Deus que vai jogar você no inferno, né? Você tem que comprar um lugar no céu, enfim. Né? Então, esse temor é respeito, reverência, conhecimento de Deus. Né? Conhecereis a verdade, a gente sempre fala isso, e a verdade vos libertará, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, se você não tem a Bíblia, se você não tem o temor de Deus, obviamente vai faltar o quê? Sabedoria. Né? Então, foi o chamado período de trevas. Daniel vê esse período de trevas e vê também esse período de trevas se repetindo, porque aquele período de trevas do que chamaríamos de supremacia papal número 1 vai se repetir. Vem como supremacia papal número 2. Se vocês observarem, o papado na época, 538 a 1798, dominou o mundo. Aí o que aconteceu? Né? General Berthier leva ele preso, né, a mando de Napoleão Bonaparte. O papado praticamente desaparece, perde o território, né? Mas o que acontece? 1798 ele perde, 1929 Mussolini devolve todo o poder ao papado e o papado começa a se recuperar novamente. Então nós vamos ter um novo período de supremacia papal no futuro, tá? Que vai ser pior do que foi no passado. Por isso Jesus, quando disse os tempos não fossem abreviados, não sobraria uma carne. Então nós vamos ter uma perseguição papal violenta ao povo de Deus, de novo, né, que vai ser muito pior, infelizmente, do que foi no passado. E quem vai ser perseguido? Nossa. Quem disser, eu fico com a palavra. É para ter medo? Não. Por que não? Porque a Bíblia promete, Deus promete que Ele vai esconder no seu pavilhão os seus. Quem tem que ter medo é quem não conhece a Bíblia. Quem não busca Deus. Porque a Bíblia, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Segundo Timóteo. Então, nós não precisamos ter medo, embora a perseguição aparentemente, né, vá acabar com os cristãos na terra, né, nós podemos confiar plenamente em Cristo. Né? Bom, o versículo
2 então diz: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Ou seja, haverá uma deflagração. Esses ventos do céu são as guerras, são as contendas, são as lutas. Esses 4 ventos do céu, veja, a Bíblia se auto-interpreta, sim ou não? A Bíblia apresenta os ventos de contenda, a Bíblia apresenta os ventos de doutrina, sim ou não? Sim. Sim. E que vento mais? É Deus quem faz dos seus anjos ventos. Então, peraí, aqui nós temos pelo menos 3 aplicações seguras, né? Nós temos os anjos combatendo pelos seres humanos, protegendo-os, vão combater por nós, nos defendendo. Nós vamos ter ventos, guerras nas grandes cidades, combatindo no mar grande. As grandes cidades estarão em conflito violento e teremos também no campo espiritual guerra de quê? Doutrinas. Já tem. É só você observar, mas isso vai se intensificar. Daqui a pouco a Fernanda vai dizer, não, mas vejam bem, é o sábado, a Bíblia diz sábado. O que vai acontecer? Domingo. Não, é domingo. E vai ser guerra agora. Agora não é. Hoje você tem uma discussão. Daqui a pouco vira guerra por conta disso, né? Os anjos agora segurando, né? Os ventos de contenda, os próprios anjos segurando essa guerra, né? Mas isso já está acontecendo hoje. Porque se, por exemplo, se os anjos de Deus liberassem essas pessoas que hoje, às vezes, só levantam a voz contra nós, elas nos atacariam. Por quê? Porque não são elas. É o diabo, finalmente, que não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus, né? Bom, aqui nós entramos no sonho em si, ó. Quantos animais? 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Que animais são esses? Leopardo. Não, vamos na ordem. Quem lembra? Vamos lá, ó. Vamos lá, peraí, ó. Olhem para a estátua que vocês não erram. Deixem os animais para depois. Vamos na estátua. Na estátua. Qual que era? Ouro, que era o quê? Babilônia. Medo-Pérsia. Medo-Pérsia, que era o quê? Prata. Bronze é Grécia. E o ferro, que é Roma. Ótimo. Então os 4 animais aqui. Veja. Mas são 5, não são 5 reinos? São. Veja que ele coloca, aqui ele omite. Ele falou só de 4. Por quê? Há uma razão. Vamos ver como, tá? Então, vejam bem. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Deus dá o sonho a Nabucodonosor com a estátua. Aqui ele vai ampliar esse sonho. É como se pegasse agora a estátua e vai esmiuçar de outra forma, entendem? Por quê? Lá ele deu o sonho para Nabucodonosor. Aqui ele deu o sonho para quem? Para Daniel. Agora é para o servo de Deus. Para o servo de Deus a coisa vem como? Esmiuçada, com detalhes, revelada, certo? Para ele foi dado um resumo, mas para o povo de Deus é dado os detalhes, tá? Então vamos lá. O primeiro era como? Um leão. E tinha? Asas de águia. E o que mais? Eu olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem é que entende isso aqui? Complicado. Quem é que entende isso aqui? Vejam bem, olha só. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Né? Então, vamos lá. Nabucodonosor é rei. Deus dá um sonho para ele, não deu? Sim ou não? Sim. Sim. O que Deus mostrou para ele? Como é que era a estátua? Para ficar bem claro, para a gente não esquecer, é importante que não erre. Mostrou que a cabeça era ouro, prata, bronze, ferro e barro. Foi isso que ele viu ou não foi? Foi. Deus estava mostrando que ele era quem? O ouro. E a cabeça. Ele aceitou? Não, ele queria. No momento, ele entendeu, mas aí ele mandou fazer o quê? Uma estátua. Como? Todo em ouro. Por quê? Ele Porque ele queria ir até o fim. A Babilônia não vai cair. Estava desafiando o Deus do céu. Desafiou a Deus, não só mandou fazer uma estátua, como queria que o quê? Adorassem. E o que Deus fez? Não. E os servos de Deus não adoraram. Ele colocou aonde?
na fornalha para queimar. Não queimaram porque Deus protegeu, porque Deus está mostrando que essa história vai se repetir. Vai chegar um momento que vão querer que a gente adore um homem, o rei da Babilônia, e os servos de Deus vão dizer não, e aí eles vão querer o quê? Matar. Só que vamos ler agora o que aconteceu com o rei. O primeiro era como leão. Quem era o leão? Nabucodonosor, Babilônia. Tinha asas de águia. Por que asas de águia? Como é que a águia voa? Mais alto de todos. Nabucodonosor se intrometeu com o próprio Deus. Ele queria voar o mais alto. Não, eu sou eu. Eu estou acima de Deus. Quem é que quis voar alto? Acima das estrelas exaltarei o meu trono. Quem foi que fez isso? Satanás. Queria adoração, mesmo caso. Tá? Que mais? Olha só. Eu olhei até que foram arrancadas as asas. Por quê? Nabucodonosor, quando fez isso, Deus fez o que com ele? Quem lembra? Fez ele como um animal. Ele era rei. Eu sou rei. Ele virou que nem um bicho. Certo? Foram arrancadas as asas, virou como um bicho e começou a comer que nem um animal. Lembram? Então foram arrancadas as asas, só que daí, veja bem, ele foi jogado na terra, certo? Como um animal, mas ele se arrependeu, sim ou não? Sim. Quando ele se arrependeu, ele foi levantado da terra, foi de novo levantado, certo? Não mais com asas, porque agora ele se humilhou e foi posto em pé como um homem. Por quê? Porque ele ficou que nem um animal, mas agora foi devolvido para ele e foi lhe dado um coração de homem. Antes ele tinha um coração como de um bicho, como de um animal, que não raciocina, que não pensa que há um Deus no céu, mas agora ele se arrepende, entende? Vejam como a Bíblia é fantástica. Então ela resume a coisa. Então mostrou a vida de Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, que representava que animal? Nabucodonosor, que animal que ele era? Leão. Qual é, dos metais que foram apresentados, qual é o metal mais valioso? Ouro. Dos animais, qual é o rei da selva? Leão. É o primeiro, ok? Por isso ele é o primeiro, né? Muito bem. Versículo 5, Butina, pode ler? Consegue? Versículo 5 do 7. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito, assim, levanta-te, devora muita carne. E agora? Qual era o segundo reino na estátua? Se vocês pensar sempre na estátua, vocês não erram. Medo-Persa. Então esse animal, que animal é? Urso. Que animal que ele é? Que animal que ele é? Que animal ele é? Semelhante a um urso. Ótimo. Semelhante a um urso, ok? Semelhante a um urso. Por quê? Quem que ele representa? Ótimo. Medo-Pérsia. Então ele olha, semelhante a um urso, e o que vai dizer? Me ajudem. Vamos lá. Semelhante a um urso, quais as características? O qual se levantou o quê? Por quê? De um dos lados. Por quê? Se ele se levantou de um lado é porque ele tinha o quê? 2 lados. Quem é que tinha 2 lados? Medo-Pérsia. Porque eram os medos e os persas. Ele se levanta de um lado por quê? Porque primeiramente esse urso que era Medo-Pérsia se levanta pela força dos persas. O primeiro rei foi Ciro, o persa, ok? Por isso ele se levanta de um dos lados. Havia um lado que era mais forte, que era o lado dos persas, ok? Só que depois quem ficou mais forte foram os medos. Tanto que o rei que foi vencido na batalha de Arbela era um rei dos medos, ok? Então veja, ele se levantou de um lado, que mais? Tendo o quê? Na boca, entre os dentes. Entre os dentes o quê? 3 costelas. O que é costela? Biblicamente, voltem lá no princípio, Adão. O que houve com Adão? O que houve com Adão? Foi tirada a costela. Da costela para fazer a mulher, para que pudessem se originar as nações, os filhos. Costela é gente, ou não? Sim. Então levanta-te, devora. Na boca ele tinha 3
costelas que representavam gente, ok? E essas 3 costelas, vejam bem, diz, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Será que a Medo-Pérsia saiu comendo bicho? O que é devora muita carne? 3 costelas na boca. Para poder vencer e chegar a dominar, ela teve que comer muita gente. Que comer gente é isso? Ela teve que vencer em batalha a Síria, o Egito e quem mais? Pensem, quem é que reinava? Não, quem que reinava? Babilônia. Então ela tinha 3 costelas, porque ela tinha que vencer a Síria, o Egito e quem que era a última? Babilônia. Ok? Entendido até aqui? Sim. Muito bem. Agora, versículo 6. Quer ler, Eduardo? Depois disto, continuei olhando. Eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, que foi-lhe dado domínio. Ok. Quem é esse? Não, voltem para a estátua. Não pode chutar. Não. Prestem atenção. Vamos lá. A estátua de novo. Cabeça de ouro. Que animal foi representado? Leão. Segundo metal. Semelhante ao... Não. Segundo metal. Cabeça de ouro. Segundo metal. Prata. Que nação? Medo-Pérsia. Representado por que animal? Urso. Que levantou por um dos lados. Medo-Pérsia. Agora o terceiro animal. Semelhante ao leopardo. É o terceiro. Pensem na estátua. Bronze, Grécia. Muito bem. Ok? Leopardo. Mais fraco que o urso. Certo? Assim como decresciam os metais, decrescem os animais. Agora veja, então, depois eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Qual é a grande característica do leopardo? Velocidade. Urso, vejam, leão, coragem, certo? Rei. Urso, força, certo? Leopardo, velocidade, muito bem. O reino de quem que foi extremamente veloz? Alexandre o Grande. A própria história mostra isso, né? Ele dominou muito rápido. Aos 22 anos ele assume e aos 33 ele estava morto. Toda a Ásia. Né? Só que em 11 anos, toda a Ásia, ele varreu, não sossegava, muito rápido. Então, leopardo. Mas ele, veja, além do animal, o leopardo já ser um animal rápido pela própria natureza, ele ainda tinha 4 asas de águia, né? Sim ou não? Sim. Não. Asas de quê? Ave, perfeito. Por isso eu digo, tem que ler. Vejam os detalhes. Olha os detalhes do sonho. O primeiro, que era o leão, tinha asas de quê? De águia. Mas esse tem asas de ave. Pensem, ave. Pensem numa galinha. Certo? Se ele está dizendo ave, é porque é diferente da asa da águia. A ave, representada aqui por estes animais, ela voa rasante. Então ela voava rápido, mas ela não voava como a águia. Ela voava assim. Por quê? Porque o interesse de Alexandre o Grande não era se meter com Deus. Era domínio na terra, terreno. Entende? Voo rasante, voo de ave. Tá? Bom, que mais? Tinha 4 asas de ave nas costas e o que mais? 4 cabeças. 4 cabeças. Por que 4 cabeças? 4 lideranças. Ótimo, 4 líderes. Alexandre o Grande. 4 generais. 4 generais. Quem eram? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A própria história mostra. Por quê? Onde relata a história do Alexandre? Busca na internet. Na Bíblia não tem. Não. Na Bíblia você não vai achar. Não. Por isso, é porque, veja, por quê? Por quê? Porque é profecia. Né? Já ia mostrar, Alexandre o Grande já é mostrado lá no capítulo 8, um resumo muito rápido, porque, veja, Daniel não viveu a época de Alexandre o Grande, por isso ele só contou o que Deus mostrou para ele que ia acontecer, por isso não vai encontrar o relato na Bíblia, entende?
Mas esse dia eu vi um estudo na televisão, não sei qual canal que foi falando. Ah, não, claro, porque agora, né, nós já temos a história. Agora você busca lá a história de Alexandre o Grande, você vai ver. O que aconteceu com ele, né? Ele morre e aí a Grécia é dividida em 4 pedaços e cada general desses pegou um pedaço, assumiu um pedaço. Por isso as 4 cabeças. Isso aí. Tá bom? É só buscar na internet lá, a história da Grécia, né? A divisão, põe lá, Alexandre o Grande e os 4 generais. Vai aparecer lá tudo, né? A batalha que ele vence, né? Muito bem. Então, vejam que vai batendo a história de forma fantástica, né? A profecia se torna história. Por quê? Porque a história nada mais é do que a profecia sendo contada, né? Antes. Ok? Muito bem. Versículo 7, agora. Quem é a Célia ou a Eduardo? Célia. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Depois disso o quê? Depois do reinado de quem? De Alexandre o Grande. Ok. E eis aqui o... Visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferros. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 patas. Que reino é esse? Que reino é esse? Vamos para a estátua de novo. Vamos para a estátua de novo. Vamos para a estátua, senão a gente erra. Nabucodonosor, Babilônia. Nabucodonosor, Babilônia, o ouro. Depois, Medo-Pérsia. Depois, Grécia. Depois, Roma. Perfeito. Então agora nós vamos encontrar Roma. Por que Roma era diferente? Roma era diferente porque todos os imperadores eram denominados deuses. Ave César. Era um cumprimento à divindade. Ave Maria. Cumprimento à divindade. Claro, pagã. Certo? Mas o Ave César. Todos eles eram considerados deuses. Então era um reino diferente, por quê? Porque os reis não eram considerados apenas reis humanos, eram considerados deuses. Então nós estamos na época de Roma, na época de Jesus. Como é que nós sabemos que é Roma, ainda que nós não lêssemos outra coisa? Qual era? Amém. O metal era ferro, e esse aqui tem dente de ferro. Nenhuma dúvida, não precisaria dizer mais nada, a gente já sabe que é Roma, porque o metal aqui foi identificado, certo? Muito bem. Agora, vamos lá. Então, peraí. Voltem no tempo por 1 minuto, tá? Imaginem agora a história. Nós estamos vendo que nação? Até aqui, nós estamos aqui. Roma. Estamos lá na época de Roma. Mas aí, o que acontece? Diz que tinha 10 chifres. 10 líderes. Agora nós estamos lá na estátua. 10 pontas ou 10 chifres. Roma agora se esfacela e vira 10 pedaços. Foi ou não foi o que aconteceu com Roma? Né? Hoje nós temos, né? Na época foi dividido, hoje nós temos a Alemanha, que eram os alamanos, os burgúndios, os francos, que eram os franceses, certo? Enfim, foi dividido em 10 pedaços. Toda a Europa era Roma. Virou Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, né? Tudo, todas aquelas nações, né? A Inglaterra, né? Tudo aquilo virou, né, a Europa como hoje é conhecida, né? Os 10 chifres, ok? Vamos seguir, tá? Mas era ainda, veja bem, ainda eram as tribos bárbaras. Por quê? Porque nós não chegamos aqui ainda na Europa, né? Eram as tribos bárbaras, certo? O que vai acontecer? Versículo 8, Célia pode ler? Estando eu considerando as pontas... Peraí, ele estava olhando o quê? As pontas. Quem eram as pontas? Os países, mas na época, lembre-se, suevos, érulos, vândalos, ostrogodos, visigodos, né? Eram as tribos bárbaras, que depois vieram a ser essas nações, mas até lá, francos, lombardos. Então ele está olhando todas as tribos bárbaras ainda, ok. Pode seguir, Célia. Eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Só um pouquinho, Célia. Então, peraí, entre as tribos bárbaras começa a surgir uma ponta pequena, uma outra nação.
E que mais? diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Então, essa nação que está surgindo arranca 3 nações. Os ostrogodos, os visigodos e os érulos. Ela varreu da terra esses 3. Quem fez isso? Roma? Não. Quem fez isso? Roma se esfacelou e virou essas 10. Sim. Os bárbaros foram dividindo Roma. Aí ele está olhando as tribos bárbaras. No meio nasce uma nação. Veja, pensem, quais eram as nações que tinham lá, que viraram hoje, para você poder identificar. A Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, que mais? Alemanha, França, Europa, tá? Todas aquelas nações. Ponto. Só que ele está olhando ainda como tribos bárbaras. Nasce uma nação ali no meio daquele povo. Qual é a única nação que nasceu depois delas? Ótimo, Vaticano. Veja bem, olha só. Estando eu considerando as pontas, certo? Eis que entre elas subiu outra, diante da qual 3. Essas 3 não se uniram ao Vaticano. O Vaticano usou todas as outras para fazer guerra contra elas e erradicou elas. Acabou com elas. O que mais? Veja, diante da qual 3 das pontas foram arrancadas. Pois não, Célia, de novo, vai lá. E eis que nessas pontas havia olhos, como olhos de homens, e uma boca que falava grandiosamente. Ponto. Olha só. Tinha olhos. O que é esses olhos? Visão. Ela tinha visão espiritual. Ela começou, né, olhar o que poderia fazer no futuro. E o que mais? Ela tinha uma boca que fazia o quê? Falava grandiosamente. Uma boca que falava grandiosamente. Vamos para o capítulo 13 de novo do Apocalipse, porque agora nós já estamos no Apocalipse, né? Apocalipse 13. Quem quer ler o versículo 4 e o 5, por favor? E adoraram o dragão que deu a besta. Adoraram o? Dragão. O dragão era que reino? Vaticano. Não, que reino ele era? Número, por favor. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? O dragão. Quarto animal, ok. E adoraram o dragão, que aqui é o diabo também, que deu a besta seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderia batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para Peraí, o quê? proferir uma boca. Para quê? Para proferir O quê? grandes coisas de blasfêmia. Olha só, foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Voltem agora para Daniel 7. Vejam onde nós estamos. Versículo 8. Grandiosamente. Ótimo, estando eu considerando, eis que entrou diante das qual 3, e eis que nessa ponta havia olhos como e uma boca que falava grandiosa. É ou não é o mesmo Apocalipse 13? É. Uma boca lá que falava grandes coisas. Não é porque ela fala grandes coisas que são coisas boas. Falava grandiosamente porque falava contra o próprio Deus. Quem fez isso? O Vaticano, né, como nação, e o papado que surge ali. Então o Vaticano surge e o papado agora, por que diz, né, que recebeu olhos e boca? Olhos e boca é uma condição humana. O Vaticano é uma nação, mas o papado e o papa são seres humanos, certo? Então do Vaticano sai o papado. E é o papado que fala contra o papa o papado que fala contra Deus grandes coisas. Então nós estamos na época que surgiu quem aqui? Agora nós já estamos na época que surgiu o papado, ok? Vamos seguir, tá? 9. Então veja bem, ele olha profeticamente o surgimento do Vaticano e vê o surgimento do papado, certo? Agora, versículo 9. Eu continuei olhando e o quê? 9, versículo 9. Uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, cabelo da sua cabeça como a limpa lã, seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Preste atenção nisso. Isso é profecia, irmãos. Profecia, não adianta a pessoa dizer, não. As igrejas não têm a menor ideia do que é isso. Vejam bem, nós estamos no tempo da profecia. Quem surgiu?
o Vaticano, e surgiu o papado. Quando o papado surgiu, ele começou a perseguir quem? Os cristãos. E agora ele começa a perseguir os cristãos, e Daniel vê que ele começa a perseguir os cristãos, e Deus agora vem, coloca o seu trono e estabelece o que? O juízo. Por quê? Porque agora o papado vai ser julgado. Os seres humanos vão ser julgados, certo? Estabelece-se um juízo. As pessoas começam a morrer, os cristãos, e esses cristãos começam a ser julgados, certo? Para receber o galardão, obviamente, mas o fato é que inicia-se nessa época um juízo. Isso é inegável. Está aqui ou não está na profecia? Sim. Muito bem, então é preciso entender o seguinte: entre 538 e 1798, a qualquer momento disso, ponto futuro, se iniciaria um juízo. Não importa que nome se dê, fato é que inicia o juízo. Claro, o papado do ano 538 ao 1798 matou um monte de cristãos, certo? Imediatamente após o ano 1798, a qualquer momento, repito, iniciaria o juízo. Então, o juízo já começou logo após a derrocada do papado, e começou o juízo dos mortos. Ok? Já iniciou o juízo dos mortos. Todos os seres humanos que morreram, certo? Começou o juízo deles. Começa, claro, pelos mortos em Cristo. Tá bem? Vamos seguir para isso ficar mais claro, tá? 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Quem é essa ponta de novo? Vaticano. Veja que assenta-se o juízo, abre-se os livros, e olha que interessante. Vejam bem, olha só. 538 a 1798 o papado domina, certo? Termina o reinado do papado, porque Berthier vai lá e confisca as terras, a mando de Napoleão Bonaparte. Nós chegamos ao ano 1844, e diz aqui agora, olha só, que um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Nós vamos achar isso lá em Apocalipse 5 também, quando se abre o livro. Não vamos lá agora, vamos apenas seguir aqui por enquanto. Ó. Mas aí, o que acontece? Mussolini devolve o poder ao papado. Em que ano? 1929. Então estamos no ano 1929 agora na profecia, que é quando ele devolve. Veja o que acontece. Ó. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Perdão, eu vou recuar um pouco para vocês não se perder, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Olha só. Assentou-se o juízo, abriu-se os livros. Nós estamos entre 1798 e 1844. Porém, olha o que diz aqui o 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, do Vaticano. Estive olhando até que o animal foi morto. Que animal é esse que foi morto? O animal é a nação. Lembre-se, as bestas eram nações. O animal foi morto, não o chifre. Por quê? Porque, lógico, o Vaticano foi o quê? Confiscado o terreno, então essa nação deixou de existir. Sim, deixou de existir. Foi confiscada as terras, o Vaticano deixou de existir. Roma continuou lá, ou não? Sim, mas o Vaticano deixou de existir. Então o animal foi desfeito, a nação foi desfeita. Estive olhando, estou no versículo 11, até que o animal foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais... Quem são esses outros animais? Todas as outras nações. Foi-lhes tirado o domínio. Eles deixaram de dominar. Dominaram o mundo? Alguma outra nação? Não. Quem dominou foi quem? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Nenhuma nação mais dominou o mundo, ou dominou? A Alemanha tentou, não tentou? Conseguiu? Não, porque Deus disse, não, ninguém mais vai ter domínio. Ok? Vamos lá. Estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Se você observar, as nações estão aí. Portugal, Espanha, estão tudo aí. Os outros animais, né? Bom, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então veja bem, em algum momento entre 1798 a 1929, que é o período quando vai se devolver o poder ao papado, se estabeleceu um juízo. Mas esse juízo não iniciou antes que Cristo pudesse vir até o Pai. Então, em algum momento, entre 1798 e 1929, que é quando se devolveria o poder ao Vaticano, Cristo iria até o Pai. Veja o que diz o texto, vamos ler de novo. Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Onde está isso no Apocalipse? Apocalipse 5, vamos lá. Só para deixar isso mais claro. Apocalipse 5, versículo 1. Vi na direita ou destra do que estava sentado sobre o trono, foram estabelecidos lá tronos, né? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Versículo 6 agora. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7... Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. É o que tá relatando aqui Daniel ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, vejam, né? Veio, ele viu como, né, o ancião de dias e viu o filho do homem vindo até o ancião de dias. Versículo 14 agora é de Daniel, voltem para Daniel 7, 14. 7, 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único, que não será destruído. É o mesmo da estátua ou não? Sim. Mesmo da estátua. Veja que agora, esse reino é o reino que foi demonstrado lá pela rocha, certo? Que é Cristo. Então veja que é o que acontece, né? Para a gente ter bem o assunto, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Roma se dividiria em 10, que eram os 10 dedos. Os 10 dedos formam as 10 tribos bárbaras que esfacelaram Roma, certo? No meio dessas tribos bárbaras nasce um novo chifre, uma nova nação, que é o Vaticano. O Vaticano derruba 3 delas, eram 10 com 7, derruba as 3, ostrogodos, visigodos e os érulos, derrubou eles. O papado agora se estabelece como hegemonia, ano 538, ao matar os últimos, ao acabar com o último chifre, que eram os ostrogodos, ele inicia o seu período de supremacia papal, 538, vai até 1798, estabelece-se o juízo, correto? Estabelece-se o juízo, e aí nesse período o filho vai até o pai, certo? Ele é quem vai abrir, e abre-se o livro de Daniel, por isso estamos estudando o livro de Daniel. Tá bem? Nós vamos continuar no próximo estudo, esse mesmo estudo, na próxima sexta, para a gente finalizar ele, e aí vai ficar mais claro toda essa situação também. Eu sei que é bastante informação, mas devagarinho a gente vai seguindo, né? Então lembre-se, nós paramos no capítulo, né, 7 de Daniel, no versículo 14. Tá? E depois nós vamos ver, porque ele vai explicar inclusive esse sonho de novo, e nós vamos retomar a explicação também, tá bom? Tá bem? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.